Ei, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. E hoje eu vim com a continuação da Saga das Histórias. E vamos começar pelo começo, né? Que seria a história da Sol. Então vamos lá. Eu abri aqui no Pinterest porque, como eu separo as pastas pelas histórias e tudo mais, e pelos personagens, eu acho que é melhor para vocês compreenderem visualmente. Então eu abri o Pinterest pra gente poder estar discutindo sobre isso. Vamos falar mais sobre o pano de fundo. Não vamos entrar nos personagens muito profundamente até então. Então a gente vai ficar... Opa, aqui não. Aqui. Vamos entrar primeiramente em ideia da coisa. Vocês podem... Se um dia vocês forem entrar no meu Pinterest, vocês vão ver que todas as pastas que são de histórias tem essa pasta chamada Ideia da Coisa. Que é onde eu coloco alguns pins que me lembram um pouco sobre a história, talvez cenas, talvez alguma dinâmica entre alguns personagens. Então eu vou colocando esse tipo de coisa. Uma observação sobre a história da Sol é que essa história, além de que ela ainda não tá 100% terminada, ela já tem começo, meio e fim, mas sabe aqueles detalhezinhos que a gente ainda não encaixa? Então, essas partes aí, então por isso não dá pra dizer que tá 100% pronta. Porém, a gente já tem uma boa ideia do que vai acontecer. É uma história de romance, isso é bem importante ser dito. Daria tipo aquela história de romance bem clássica, bem sessão da tarde, assim, sabe? Então, bem isso. Então, o nosso personagem principal seria a Sol, né? Que você já sabe, né? Acho que eu fiz 2 vídeos só sobre os protagonistas, mas tudo bem. Então, vamos lá. Vamos começar discutindo sobre esses pins. Vamos começar aqui por baixo. Temos aqui, que com certeza eu fiz uma dinâmica, como disse, a história dela de romance. Vocês vão conhecer o par romântico dela mais futuramente, mas a gente sabe de uma coisa, que provavelmente nessas imagens a Sol é a que tá brava, estressada, com cara de séria. Então, é muito legal, eu gosto de ver esses aqui principalmente, assim, cara, eu vou pegar a caneta que acho que é melhor, né? Porque tem como eu rabiscar a tela? Ai, tem como sim! Que legal. Enfim... por exemplo, aqui, provavelmente essa aqui seria a Sol. A Sol é bem isso aqui, entendeu? Desse jeitinho aqui. Essa é perfeito. Eu gosto bastante desse temperamento dela, que dá pra brincar com aquele tipo de romance que a garota odeia o cara, mas o cara tá toda hora andando em cima da garota. Então, é exatamente esse tipo de romance que a gente vai estar trabalhando em cima aqui da história dela. Ui, esqueci que eu tô rabiscando. Enfim, gostei da setinha. Então tem várias ceninhas assim que é muito legal. Essa aqui, principalmente, é uma das minhas favoritas. Porque na história da Sol a gente vai ver uma característica dela é de que ela ama cozinhar. Só que ela é um pouquinho desajeitada também. Mesmo que ela ame cozinhar, ela faz muita bagunça na cozinha. É muita bagunça mesmo. Enfim, e eu tô pensando em sim ter uma cena em que ela e o Art tentam fazer algo na cozinha pra mãe dele comer. Vocês vão conhecer mais a mãe dele, vai ser bem legal. Acho que vocês vão gostar da mãe dele. Enfim, vai ser ótimo os dois convivendo juntos. Essa aqui define muito os dois, porque a Sol ela é pequenininha, ela não é muito alta, né? E o Art já é bem alto. Então vai ser bem legal. Isso aqui eu coloquei os uniformes, porque a Sol ela vai estar numa escola. Provavelmente o uniforme dela não vai ter saia. Provavelmente vai ser todo calça, tanto pra menina quanto pra menina. Mas ela tá no último ano da escola, né? Então vai ser legal eu ver um uniforme pra ela também. Isso aqui define muito os dois, cara. Perfeito essa imagem aqui, sabe? Só perfeito. Isso aqui eu vou explicar mais quando a gente for pra parte da história da mãe da Sol, tá vendo aqui? Isso aqui, quando vocês forem conhecer os personagens, essa pasta vai começar a fazer mais sentido pra vocês depois também. Então, eu gosto bastante dessa pasta porque dá muito pra imaginar os personagens. Essa aqui é muito legal também. E, cara, só é perfeita essa aqui também, com os dois cozinhando. Eu imagino muito os dois cozinhando junto, vai ser muito legal. Esse aqui também define muito os dois, cara, perfeito. Essas 3 imagens aqui são perfeitas. Isso aqui, eu amo a dinâmica desses dois. Como vocês podem ver por essas imagens, vai ser uma dinâmica bem legal. Isso aqui é uma cena que muito parecida, dá muita ideia de uma cena que vai acontecer na história, vai ser bem legal também. E essa aqui define a Sol, né? A rata cozinheira. Então, essa é a ideia mais ou menos da história da Sol, né? Temos um rapaz e uma moça. Ambos estão tentando se dar bem, né? Não é muito certeiro isso. Uma coisa importante a se dizer é que nessa história eles são vizinhos.
A Sol está no último ano da escola e ela tá pretendendo, assim, sair e cursar para gastronomia, né? Aqui eu não tenho muito, acho que não tem nada aqui sobre o Art, mas vocês vão ver o Art mais na frente sobre o que ele faz da vida dele, quando a gente for na pasta dele. Então, essa é a ideia, mais ou menos, a gente vai rodar um romance em torno disso aí, vai ser bem legal. E aqui, lugares. Normalmente eu tenho a pasta chamada lugares que eu começo a imaginar os cenários, né, dessa história. Na história da Sol, vocês podem começar imaginando um cenário meio campo. A Sol não mora muito pra cidade grande, ela mora mais pro interior. Mas não chega a ser um interior muito interior, entendeu? Assim, ó, tá vendo? Tem até que bastante casinhas aqui nessa cena e tal. Então, vai ser um lugar bem tranquilo. Porém, as estradas não vai ser assim, ó, como vocês estão vendo. As estradas vão ser mais assim. É um interior, mas não é um interior muito interior. Vocês entenderam, né? Enfim, aqui eu tava muito imaginando como poderia ser o quarto da senhora Smith. Seria um quarto muito fofinho, assim. Essa aqui é muito importante. Essa imagem é perfeita de como eu imagino mesmo o food truck da melhor amiga da Sol, que ela cuida de um food truck de doces, no caso, né? Em especial, se eu não me engano, cupcakes. Enfim, isso aqui, esse food truck fica na frente da escola da Sol. E ela é muito amiga da mocinha que trabalha aqui, que é a Bridget. Elas são melhores amigas, não por causa do food truck nem nada, são amigas já de um tempo. Aqui eu já tava imaginando o quarto do Art, aqui já dá pra vocês terem uma ideia do que o Art faz da vida e o motivo de eu ter escolhido o nome dele. Tá vendo aqui, ó, como seria mais ou menos o quarto do Art. Só que aqui não demonstra tanto, porque ele não seria dado tanto a desenhos em si. Quem é mais pra desenho seria a senhora Smith, mas o Art não é tão assim pra desenhos. Essa árvore aqui foi uma época que eu tinha uma ideia de uma cena com uma árvore lá. Não sei se essa cena vai pra frente, mas fica aí a ideia. As casinhas seriam mais ou menos assim, só que não com um terreno muito grande, porque eles são vizinhos bem mais próximos. Então a casa estaria um pouquinho mais próxima uma da outra. Vizinhos de lado, casa do lado, uma do lado da outra, não tipo casa da rua da frente, entendeu? Enfim. Então, mais ou menos isso. Uma coisa bem importante sobre a casa do Art é essa presença do carro. Em especial esse aqui, ó, esse modelinho assim com isso aqui atrás. Eu não conheço modelos de carro, perdão. Mas esses modelos assim, porque o Art estaria dirigindo sim uma caminhonetezinha vermelha, em específico vermelha mesmo. Então essa imagem é super perfeita para representar a casa do Art, sabe? Só não é tão perfeita porque ela tem a parte aqui de cima. A casa do Art, ela é terra, ela não é sobrado. Então, não tem parte de cima da casa. Essas duas aqui representariam a escola por parte de fora da escola. Seria mais ou menos assim. E por dentro eu quero fazer uma escola bem até que colorida, não com umas cores muito neutras, né? Quero fazer até com uma escola bem colorida. E essa cena aqui vai ser muito importante, esse cenário aqui. Acho que vai ser um dos cenários que eu mais vou usar. Que é da casa do Art também. Vocês vão ver, acho que vocês vão conhecer mais a casa do Art por dentro do que a casa da Sol por dentro. Vocês vão entender durante a história. Mas enfim, uma ideiazinha mais ou menos desse daqui. Então, essa foi basicamente a nossa primeira apresentação da história da Sol. Não é uma história muito grande, como vocês puderam ver, foi até rápido a apresentação. Então, acho que as partes mais importantes de vocês gravarem sobre a história da Sol é uma história romântica, é uma história curta, não é uma história longa. Tem poucos personagens, não são muitos personagens que a gente vai ficar vendo aqui. Na pasta dela, se vocês um dia parar pra ver, vai ver que não é uma pasta muito grande. E uma coisa que eu quero trabalhar muito bem, já que temos poucos personagens, é trabalhar bem as interações um com o outro, principalmente do nosso casal principal. Que acho que vocês já sabem quem é, porque eu até já postei no Instagram, que é a Sol e o Art. Eles têm personalidades bem diferentes. Mas a gente vai trabalhando aí, principalmente com os problemas que a gente tem com a Sol. Que essa raiva que ela tem quanto a homens e essa insegurança que ela tem com eles também. Tem uma coisa que aconteceu na vida dela, a gente vai ver quando a gente for pra pasta dela e da mãe dela. E a gente vai conhecer um pouquinho aí mais sobre esse problema da Sol. E não só a Sol inteira depositar uma confiança em homens, mas como também no Art,
que ele também não tem assim uma... Ele tá tentando, vamos dizer assim, dar uma segunda chance pro amor, porque o primeiro dele não foi bom não. Enfim, e a gente vai trazer também esse problema do Art com a primeira namorada dele. E aí vai ser isso, não vou dar mais tanto spoiler da história não. E é isso, até o próximo vídeo, tchau!